Mas não sei. Eu só tenho a dizer que gosto muito de estar de volta neste estúdio. Para os efeitos do programa, nós já não estamos aqui há 2 semanas, não é assim tanto, mas para nós estamos aqui há 1 mês ou há 3 semanas. Nós não estamos... Não, 3 semanas. Nós não estamos aqui desde a primeira semana de janeiro. Pois é. Porque nós gravámos 2 programas na primeira semana de janeiro e depois tivemos programas que foram todos fora daqui. Ou remotos, ou depois houve aquela questão com as obras, portanto nos desapareceram magicamente LEDs que nós usávamos para a iluminação, por isso se ela estiver exato, se ela estiver diferente é por causa disso, e a pá de varrer o pó também desapareceu. Tivemos um improviso ainda há bocado. O que era aquilo? Uma placa de... Um cabo cortado, não sei. Não sei, mas... Usamos ali uma coisa. Pronto, seja o que for. Também, com sorte, resolvemos o eco, entretanto. Não, entretanto, até agora. Entretanto, até o próximo programa. Eu estou a manifestar aqui para depois ser uma coisa que tem de ser cumprida. Sim. Porque esta sala realmente tem muito eco. E nós não sentíamos isso porque já não vimos cá há 3 semanas. E eu realmente estou a sentir imenso eco desta sala. Eu não sei se faltam móveis. Não podem faltar móveis. Não tínhamos aqui, não. Porque isto realmente está um bocado precário. Mas pronto. Acho que começamos o programa assim. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Para este programa nós temos 2 grandes temas. Vamos primeiro falar sobre o que potencialmente é o grande tema da semana, que é um tema doméstico, mas não para nós, que é o dos ataques do ICE em Minneapolis, que aliás não são nada de novo, porque este tipo de incursões já tem estado a acontecer na totalidade dos Estados Unidos e com alguma intensidade. Já tivemos acontecimentos similares no início do ano passado em Los Angeles, no início não, a meio do ano passado em Los Angeles, e em setembro, se não estou em erro, em Chicago houve grandes focos do ICE bastante similares a este tem a particularidade, eu não diria sequer que foi especialmente violento comparado com os outros, porque os outros também foram de uma violência brutal, mas tem a particularidade que houve fatalidades de pessoas que podemos dizer que são ou seriam as vítimas perfeitas, no sentido em que não são imigrantes e que à partida não seriam os alvos do ICE. E nesse sentido acho que começamos exatamente por Minneapolis e o que é que tem estado a acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que para nós falarmos do ICE e da atuação do ICE é importante nós também não termos uma memória de curto prazo, porque o ICE é uma agência federal que foi criada no pós-11 de setembro, mas não logo em 2001, só em 2003. Portanto, é importante sabermos isto, que o ICE não surge agora e, inclusive, foi também utilizado pelos presidentes anteriores. Ou seja, isto não é uma coisa exclusiva deste mandato de Trump, é uma agência que já tem vindo a atuar nos últimos anos e a brutalidade tem sido algo contínuo e não começou nos últimos meses. E pronto, o ICE é esta agência com esta suposta missão de reforçar o controle de fronteiras e a aplicação das leis de imigração dos Estados Unidos, combater ameaças à segurança interna dos Estados Unidos e por aí afora. E a verdade é que o que aconteceu foi que em julho de 2025, Donald Trump faz passar a lei que se chama One Big Beautiful Big Act, que basicamente é uma espécie de decreto que, entre muitas outras medidas incríveis, como reduzir impostos a empresas e a pessoas ricas, ou desinvestir na redução do uso de combustíveis fósseis, o que este decreto faz também é aumentar o financiamento para esta agência, tanto que neste momento o ICE é a Agência Federal de Aplicação de Lei mais bem financiada nos Estados Unidos, tem à volta de cerca de 22 mil agentes e oficiais, que é mais ou menos, eu fui pesquisar, é mais ou menos o número de oficiais que a PSP tem, por exemplo. Portanto, para uma agência federal que supostamente tem um campo de ação específico, é bastante extensa e tem bastante financiamento e supostamente o uso
da força por parte do ICE é regulamentado pela Constituição Americana, pela legislação federal, pelas diretrizes do Departamento de Segurança Interna, mas a verdade é que o que nós temos visto a acontecer e o que se tem passado só nos mostra que esta regulamentação não existe. E isto é uma escolha que, mais uma vez, não é inocente, e o facto de não haver responsabilizações e de não haver uma regulamentação da ação desta agência não é uma escolha inocente e tem uma razão de ser, porque esta questão da força letal, principalmente, só poder ser utilizada quando existe uma ameaça iminente de morte ou ferimentos graves, nós temos visto precisamente o contrário. Nós tivemos 2 vítimas nas últimas semanas que em nada representavam uma ameaça de morte que justificasse o uso de força letal. Portanto, eu acho que isto é importante falarmos também o que se tem visto a acontecer das decisões que também são tomadas no momento por estes agentes, tendem a beneficiar de muita margem por parte dos tribunais e da própria legislação americana. Nós temos falado muito dos Estados Unidos ultimamente, muito num panorama internacional, porque os Estados Unidos têm sido bastante erráticos nos últimos tempos em relação às suas posições. Começamos logo com a ocupação da Groenlândia no dia 3, depois as ameaças são logo tecidas não só à Groenlândia, que foi a que teve maior repercussão porque põe em causa a Aliança Atlântica, mas também a uma série de estados latino-americanos, as ameaças ao Irão, que são ameaças bastante sérias. Neste momento temos está-me a faltar o nome em português, um Carrier Strike Group, ou seja, um porta-aviões e os navios que o acompanham, chegou há pouco tempo ao Médio Oriente com uma série de ameaças tecidas ao Irão. Ainda nesta segunda-feira nós lançamos um episódio especial com o Major-General Carlos Branco, que fala sobre, na opinião dele, o que é um ataque que se avizinha ao Irão, que ele vê como mais provável. Já agora recomendo ouvirem esse programa no sentido de falar sobre o cenário internacional, porque realmente pintamos uma figura que vai desde a Venezuela. Começamos com a Venezuela, depois vamos à Groenlândia e depois vamos ao Irão, ou seja, os 3 grandes focos que neste momento, ou a Venezuela, a América Latina no geral, mas vamos aos 3 grandes focos deste momento que toca à política americana no último mês em relação ao exterior, que não podemos chamar necessariamente de uma volta de um 180, mas que vem com muita surpresa para muita gente e com comportamentos que são, pelo menos na forma como são operacionalizados, fora do normal dos Estados Unidos. Mas eu digo isto tudo para dizer que o que está a acontecer domesticamente existe não num vácuo, mas paralelamente ao que está a acontecer internacionalmente. Outra coisa que eu também disse aqui, e que na altura foi um bocado criticado nos comentários, é que nós estamos a assistir ao declínio do Império Americano exatamente pela necessidade do recurso à violência constante, do recurso a uma violência visível e excessiva, que demonstra cada vez mais que não tem poder para impor a sua vontade através do consenso, ou seja, tem de recorrer a uma violência direta. E o que nós estamos a assistir nos Estados Unidos, quer domesticamente, quer internacionalmente, é um império em declínio. Nós vemos os impérios no seu apogeu da violência no momento em que estão a cair, no momento em que estão no seu fim. Podemos olhar para o Império Romano como o maior exemplo disso. Os maiores períodos de violência são os períodos de queda, são os períodos de declínio, são os períodos de ruptura. E é isso que estamos a ver domesticamente, é através do Department of Homeland Security, que é o equivalente ao Ministério que tutela o ICE, tutela a Border Patrol, a polícia do controle fronteiriço, que seria o equivalente ao CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que têm sido os 2 principais atores nestes ataques à população migrante, mas depois transcendem evidentemente a população migrante. E isto leva-me a um ponto que eu acho que é um ponto que tem bastante centralidade, tanto que já o ouvi dito muitas vezes. Acho que a primeira pessoa que eu ouvi dizer foi o Chris Hedges, o jornalista Chris Hedges, no seu Substack, que é o efeito de Imperial Boomerang, como dizem em inglês. O termo em português, se eu não estou enganado, está cunhado como ricochete imperial, e eu acho que é bastante claro que o que está a acontecer nos Estados Unidos domesticamente é um ricochete imperial. Porquê? Porque nós não podemos ver as coisas como completamente abstraídas do seu contexto.
As coisas não existem sozinhas. O que está a acontecer domesticamente nos Estados Unidos é influenciado pela história, pelo que está a acontecer do lado de fora, pelo posicionamento ou seja, as coisas não existem completamente divorciadas. O que está a acontecer em Minneapolis é uma repercussão deste comportamento que tem sido tecido, deste declínio que tem sido tecido, e ao contrário do que o pensamento liberal vai dizer, no sentido de premiar o individualismo e por isso atribuir isto a Trump, eu não acho que isto tenha minimamente a ver com Trump enquanto figura em si, mas com as dinâmicas do momento que fazem com que Trump seja o principal ator. Mas, como também já disse aqui, se não fosse Trump, era um senhor qualquer que se chamava Lump, ou Brump, ou Burp, não sei. O nome não é relevante aqui, a figura não é relevante, são as dinâmicas do momento. Porquê? Porque este acontecimento em Minneapolis, e focando-me aqui mesmo, é um produto dos Estados Unidos da América. É um produto da América, da forma como a América faz política. O Aimé Césaire fala da inevitabilidade que existe quando abrimos a porta através da prática colonial, é que ela faça um ricochete na política doméstica. Ou seja, o que fazemos no exterior, com a prática colonial, que tanto desumaniza o outro como nos desumaniza a nós, eventualmente chega às nossas terras, e a meu ver é isso que nós estamos a assistir. Abrir a caixa de horrores no ultramar é uma questão de tempo até ela chegar à metrópole, e é isso que está a acontecer nos Estados Unidos no seu momento de declínio, em que são forçados a virar-se para dentro as técnicas, as táticas imperiais e de opressão que fizeram nas suas múltiplas colónias pelo mundo, nas suas múltiplas incursões coloniais pelo mundo, domesticamente neste momento de falência. Os massacres e os infinitos genocídios dos Estados Unidos estão neste momento a virar-se para dentro, com a particularidade que, ao contrário da Europa, os Estados Unidos são em si fundados com base no genocídio do povo indígena que ocupava a terra antes do seu extermínio. E aqui também é relevante dizer que nós estamos a ver este ricochete imperial, estas táticas que os Estados Unidos usam exteriormente no Iraque, na Síria, no Vietnã, no Afeganistão, e a lista continua domesticamente, mas não no sentido de eles nunca tinham feito isto domesticamente. É domesticamente para uma população branca, para o geral da população, porque isto também não podemos esquecer que são táticas que já eram empregues com a população indígena e com a população negra, racializada, com a população hispânica, mas vemos esta violência a chegar à metrópole. E eu tenho aqui um excerto do discurso sobre o colonialismo, que é quando ele fala sobre, o Aimé Césaire fala sobre ricochete imperial, que eu gostava de ler para ver se faz sentido. Para começar, seria necessário estudar como é que a colonização se empenha em descivilizar o colonizador. Para o embrutecer no sentido mais próprio da palavra, para o desgradar, para o despertar para os instintos ocultos, a cobiça, a violência, o ódio racial, o relativismo moral, e demonstrar que cada vez que se corta uma cabeça e se vaza um olho no Vietnã e em França, se aceita isto. Cada vez que uma rapariga é violada e em França se aceita isto. Cada vez que uma laxa é supliciada e em França se aceita isto. Há uma característica da civilização que se abate com o seu peso morto. Uma regressão universal que se opera, uma gangrena que se instala, um foco de infecção que se expande e que no fim de todos estes tratados violados, de todas estas mentiras propagadas, de todas estas expedições punitivas toleradas, de todos estes prisioneiros acorrentados e interrogados, de todos estes patriotas torturados, no fim do orgulho racial encorajado, desta jactância ostentada, há um veneno instilado nas veias da Europa e o progresso, lento mas seguro, do assalvajamento do continente. E então, num belo dia, a burguesia despertou para um formidável golpe que lhe foi devolvido. A Gestapo atarefas, as prisões enchem-se, os torcidários inventam, refinam, discutem à volta dos ecúleos. Espantamos-nos, indignamos-nos, diz-se que curioso, mas deixa lá, é o nazismo há de passar. E espera-se, tem-se esperança e calamos em nós mesmos a verdade, que é uma barbárie, mas a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a quotidianidade das barbáries. Que é o nazismo, sim, mas antes de ser vítima, foi-se cúmplice. Que este nazismo lhe deu suporte antes de o sofrer, que se o legitimou porque, até aí, este apenas fora aplicado aos povos não europeus. Que este nazismo foi cultivado, que se é responsável por isso e que ele brota, penetra, goteja,
antes de se aproveitar de todas as fissuras da civilização ocidental e cristã para a engolir nas suas águas tingidas de vermelho. Sim, valeria a pena estudar clinicamente, em detalhe, os procedimentos de Hitler e do hitlerismo e revelar ao distintíssimo muito humanista e cristão burguês do século XX que carrega em si um Hitler, que se ignora a si mesmo, que Hitler habita em si, que Hitler é o seu demónio, que se o vitupera é por falta de lógica e que, no fundo, o que ele não perdoa a Hitler não é o crime em si, um crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, é a humilhação do homem branco. E ter aplicado à Europa procedimentos colonialistas que até aí abarcavam apenas os árabes da Argélia, os culis da Índia e os negros da África. E é esta grande censura que faço ao pseudo-humanismo. Ter durante demasiado tempo escolhido os direitos do homem, ter ainda uma concepção estreita e parcelar, partidária e parcial e feita às contas sordidamente racista. Já muito falei de Hitler, é que ele merece. Permite que vejamos em grande plano e compreendemos que a sociedade capitalista, no estádio atual, é incapaz de fundar um direito que pertence às pessoas, quando se revela incapaz de fundar uma moral individual. Quer se queira, quer não. No fim do beco sem saída da Europa, quer dizer com isto a Europa de Adenauer e de Schuman e de outros, está Hitler. No fim do humanismo formal e da renúncia filosófica, está Hitler. E é isto que nós estamos a observar é o último estágio, é o império em declínio que inevitavelmente emprega as formas de controle colonial na metrópole para se manter vivo. Nesse sentido, o que os Estados Unidos estão a fazer no estrangeiro agora, na Venezuela, na Nigéria, o que vão fazer no Irão e o que têm feito ao longo do tempo, está perfeitamente inserido no que estão a fazer domesticamente e uma coisa não pode ser divorciada da outra. As táticas empregues nas colónias são empregues eventualmente na metrópole, e aqui eu tenho exemplos históricos. Os campos de concentração usados pelos ingleses contra os Boer nas guerras no sul da África no início do século XX, tiveram observadores alemães que eventualmente se responsabilizaram pela construção dos campos de concentrações das pessoas judias, Roma e etc., na Alemanha nazi, depois em 1933. As táticas de combate à insurgência, de counterinsurgency, que os franceses aplicaram na Guerra da Algéria entre os anos 50 e o início dos anos 60, foram depois traduzidas no combate doméstico às populações de esquerda, mas também aos próprios argelinos na diáspora no combate, ou seja, o desaparecimento das pessoas, a tortura psicológica, a tortura física. As mesmas táticas foram empregues pelas mesmas pessoas que estavam no exército colonial e depois entraram dentro das forças de segurança. Há uma transposição clara. Os poderes especiais, os estados de exceção que o Reino Unido aplicou, por exemplo, na Palestina e no Chipre ao longo do século XX para, de certa forma, permitir execuções sumárias, prisões sem julgamento, foi depois traduzida em situações excepcionais na própria Irlanda do Norte, no território que os Estados Unidos ocupam, a Inglaterra ocupa na Irlanda. Ou seja, isto são coisas que estão todas conectadas. Eu acho que é evidente que nós não podemos esperar que um país ou com uma potência que é inerentemente violenta e que sempre o foi, não o vá ser domesticamente a certo ponto. E nós não... Era o eu ter trazido a fundação do ICE e qual é que é a sua suposta missão também nos traz ao ponto de a violência policial não começa com o ICE nos Estados Unidos. A violência policial muitas vezes está elencada naquela questão de arranjar um inimigo interno para combater. Já foi a comunidade afro-americana, agora é a comunidade imigrante. Mas eu acho que o que nós estamos a ver a acontecer neste momento é, como tu dizias, a aplicação de práticas e táticas violentas e muito in your face para as pessoas que veem o que está a acontecer e não é uma violência policial que só acontece nos bairros ou que só acontece àquelas pessoas e que se está a espalhar muito mais. Porque neste momento a atuação do ICE, por ter esse foco inicial no imigrante ilegal, como nós já tivemos esta conversa, como se alguém pudesse ser ilegal, a nomenclatura certa é indocumentado ou em situação irregular não ilegal,
mas esse é o suposto inimigo interno que os Estados Unidos tentam combater, mas nós vemos que com os levantamentos da população e da comunidade em Minneapolis que essa narrativa já está um bocadinho a falhar, e está a falhar precisamente pelas táticas violentas e completamente desumanas que o ICE tem. O ICE entra rápido e furtivamente em residências, muitas vezes sem mandatos, porque supostamente o ICE tem a autorização de poder entrar em residências se tiver mandatos que permitam que o faça, mas na maior parte das vezes estes mandatos já nem sequer são apresentados ou nem sequer existem em primeiro lugar, e por serem estas táticas de entrada rápida e furtiva, muitas vezes as próprias comunidades estão desprotegidas e não podem tentar proteger os seus vizinhos ou a sua própria família que vai ser provavelmente raptada ou atacada ou o que seja por esta força. Depois temos detenções em locais como escolas, como hospitais, como igrejas e etc., que são lugares particularmente sensíveis. Eu acho que traz outro nível de choque para as pessoas ver que houve um raid num hospital ou que houve um raid numa escola do que se calhar se for num bairro ou no meio da rua simplesmente. Eu acho que estas zonas também chocam muito mais a opinião pública, também por ser profundamente mais desumano, mas desumano a ação é sempre, portanto, o que difere aqui é o local onde isto acontece, e também é importante nós pensarmos que o ICE não atua sozinho. O ICE é uma agência federal que tem de obter informações sobre a população e sobre onde é que estas pessoas residem e sobre onde é que estas pessoas trabalham de alguma forma, e fazem-no através de bancos de dados, sejam federais, sejam locais, colaboram com a polícia local, que aqui, em vez de proteger as suas comunidades, acaba por condená-las e por entregá-las a esta força de delinquentes, no fundo. E depois há a questão também dos workplace raids, que também é uma coisa que é bastante curiosa, porque isto são operações em empresas, em locais de construção, em locais de trabalho, por norma locais de trabalho que tenham mais trabalhadores migrantes do que trabalhadores que sejam só cidadãos americanos. E o que isto põe em causa é aquela narrativa toda de nós estamos a tirar aqui os imigrantes ilegais que não trabalham e que não estão documentados, portanto não podem trabalhar, mas então estes workplace raids vão um bocadinho contra esta lógica, porque se as pessoas não trabalham e estão indocumentadas e não trabalham, como é que nós vamos buscá-las ao seu local de trabalho? É claramente um paradoxo. Depois o ICE também tem usado táticas de deslocarem veículos não identificados, tapam as caras, não usam as suas name tags quando estão em operações e acima de tudo têm tido abordagens cada vez mais baseadas no perfil racial das pessoas, na sua aparência, na sua zona de residência, ou seja, na maior parte das vezes nem sequer há uma razão válida para crer que X pessoa é indocumentada ou que X pessoa está numa situação irregular, e há muito mais um basearem-se onde é que a pessoa reside, na sua aparência ou mesmo no seu nome, porque há muita gente que pode ser cidadão americano, mas que possa ter nome ou apelido que não seja um nome ou apelido tipicamente americano, por ter família de outros países, é perfeitamente normal, e isso é motivo para estas pessoas serem muitas vezes detidas, agredidas, atacadas, e isto é muito perigoso, porque nós estamos mesmo, como tu estavas a dizer, a chegar a um ponto em que a violência já está no seu apogeu e está completamente generalizada, tanto que a maior parte das pessoas que têm sido agredidas, a maior parte não, mas grande parte das pessoas que têm sido agredidas e violentadas ou em operações do ICE ou em manifestações que se opõem a estas operações, já nem sequer são pessoas que noutra situação seriam detidas pelo ICE ou seriam violentadas pelo ICE, portanto já há mesmo esta repressão generalizada que se faz à própria comunidade que tenta apenas proteger os seus, porque depois esta lógica do inimigo interno de ser o imigrante também entra um bocadinho em falência, porque se os imigrantes são assim tão inimigos, porque é que as comunidades depois estão a manifestar contra as ações do ICE? E eu acho que depois a discussão pode entrar muito por aí. Eu acho que, e também no sentido que eu já tinha dito, o ponto de choque chega quando depois destas práticas serem normalizadas, chegam aos quintais das pessoas, chegam aos bairros das pessoas, chegam aos subúrbios. Claro. Ou seja, transcendem, como também já tinhas dito, as práticas de violência policial em bairros estigmatizados, guetizados, e são transpostas para os bairros
das pessoas brancas ou comuns, por assim dizer, não comuns nesse sentido, mas comuns no sentido de quem compõe a opinião pública americana nesse sentido e quem tem uma voz muito mais forte exatamente pelas próprias dinâmicas raciais que o país tem. E aqui o problema, de novo, não são os atos em si, mas são os atos serem perpetrados nas condições que são perpetradas contra estas pessoas. Ou seja, há um grande choque. Nós vemos as forças de segurança, se formos ver as declarações de uma data de gente das forças de segurança em relação às mortes, quer de Renee Good, quer do Alex Peretti, uma data de gente das forças de segurança, chefes de polícia, ex-chefes do ICE, tem uma revolta brutal por práticas que já eram executadas pelo mundo todo. O choque chega quando bate nas portas. E a militarização do ICE vem neste sentido de um Estado em declínio, progressivamente mais desigual. Ou seja, o Estado pode ser muito, muito, muito rico, mas chega a um ponto em que a desigualdade é tal, que esta conflitualidade é necessário e a militarização da polícia vem nesse sentido, e o uso do ICE vem nesse sentido, em que o uso da polícia, depois podemos discutir isto porque claramente há mais do que isto, enquanto servidor da comunidade passa a ser o controlador da comunidade. De novo, não estamos a falar dos bairros guetizados que sempre viveram num mundo à parte e sempre viveram na mesma cena de guerra. Mas falando nesta generalidade do que é imaginado, o que existe no mito com a América, o que nós vemos é uma desigualdade brutal, um problema social que se alastra cada vez mais pessoas a fazerem, independentemente da sua origem, 3 trabalhos, cada vez mais pessoas na pobreza, cada vez mais pessoas agarradas a opioides, cada vez mais pessoas completamente destruídas e sem qualquer sistema de apoio, e a polícia passa de uma função, lá está, de serviço para esta população, para uma função de controle. Depois, como eu disse, nada está divorciado do seu contexto, e o ricochete imperial aqui está bastante presente, porque o próprio ICE é treinado pelas Forças de Defesa de Israel. Forças de Defesa de Israel, o IDF treinou o ICE. As táticas que o ICE usa são táticas ensinadas pelo IDF. Claro que agora o aumento brutal no recrutamento, que é uma coisa que eu também quero falar mais tarde, vai dissipar um bocadinho isso, porque o que nós vemos é uma data de gente não preparada. Mas o ICE parte de um lugar que é treinado pelas próprias forças israelitas, com as práticas israelitas treinadas sobre o genocídio de um povo, com o objetivo de um genocídio de um povo. As coisas não existem separadas umas das outras. E aqui eu gostava de falar sobre as duas vítimas mortais dos protestos em Minneapolis, a Renee Good e o Alex Peretti, que chegam, primeiro morre Renee Good, umas semanas depois morre Alex Peretti. E aqui dá quase para fazer um paralelo com quando falamos de vítimas de assédio sexual, por exemplo, que é aquela coisa da vítima perfeita. Nunca há uma vítima perfeita. E nós chegámos a um ponto em que, nestes casos, há vítimas perfeitas. Ou seja, estamos a falar de Renee Good, era uma mulher branca, Alex Peretti é um homem branco, enfermeiro de serviço de urgência, que ainda por cima, crente da segunda emenda, andava com uma arma. Ou seja, é a vítima perfeita. E é quando passamos a linha da vítima perfeita que de repente há uma data de gente que se apercebe que isto não tem a ver com os argumentos da treta, do costume, como usaram com o George Floyd, como usaram com Breonna Taylor e etc, mas as drogas, mas ele estava não sei o quê, mas que ainda por cima são todas fabricadas, mas a farsa cai, o pano cai completamente no chão e a coisa é desmascarada como que é, com a brutalidade que é. E depois é aquele poema do Brecht, não é? Primeiro vieram atrás de X, mas eu não era X, por isso não me importei. Depois vieram atrás de Y, mas eu não era Y, porque não me importei. E o fascismo é isto. O fascismo chega a todos eventualmente e, no momento de declínio, está a chegar à generalidade da sociedade americana. Ou seja, há muita gente chocada por uma realidade que já era comum,
para uma data de pessoas. Quer nos países que eram vítimas dos ataques dos Estados Unidos, quer domesticamente dentro dos próprios Estados Unidos, historicamente e presentemente em certas zonas do país. Outra coisa que nós aprendemos com este risco, mas outra coisa que nós aprendemos com este ataque ao Alex Peretti, o assassinato do Alex Peretti, é que os defensores da Segunda Emenda, os libertários, grandes defensores da Segunda Emenda, supostamente aquilo que pregam é que eles têm armas para se defender da tirania do Estado. Mas há uma maioria das pessoas que têm armas ficarem do lado do que o ICE fez, contrapondo o direito do porte da arma conferido na Segunda Emenda Americana, que é muito importante para a cosmovisão americana toda, para os seus mitos. O que nos apercebemos é que não tem a ver com parar a tirania do Estado, supostamente conter a tirania do Estado, mas é um exercício da tirania dos próprios sobre outras pessoas, e é para isso que as armas servem, e é para isso que as armas sempre serviram. Acho que era o Felix Biederman que estava a dizer isto no WhatsApp Trap House, e faz todo o sentido. Ou seja, estas pessoas que depois ficam do lado do House, do ICE, não se posicionam numa lógica de oposição ao Estado, posicionam-se na medida em que o Estado limita a sua tirania sobre outras populações, a sua capacidade de explorar outras populações. Sim, voltando só um bocadinho às vítimas, eu acho que também era importante, precisamente tu pegaste na questão de serem pessoas perfeitamente normais e as vítimas perfeitas. Ambos eram cidadãos americanos, ambos tinham 37 anos, ambos eram brancos. Alex Peretti era enfermeiro, como eu tinha dito. E no caso de Renee Wood, o agente ICE dispara vários tiros contra o carro dela. No caso de Alex Peretti, ele está a gravar uma operação que o ICE faz. Entretanto, há ali uma tentativa de impedimento de gravar, alguns confrontos físicos, ele chega mesmo a ser agredido pelos quando está a agentes. tentar, uma senhora leva com spray pimenta na cara, ele está a ajudar essa senhora, outra senhora leva com spray pimenta, ele vai para proteger essa senhora, e na altura em que ele larga uma para ir para a outra, eles caem em cima dela. Exatamente, portanto há esse momento de envolvimento e de agressão física, e depois eventualmente os agentes do ICE dão, acho que foram 10 tiros a Alex Peretti. E o que nós podemos perceber já aqui desarmado. é que já desarmado e já depois de ser no espancado, chão em posição fetal. Enfim. E isto de facto é de uma brutalidade que é quase impensável para qualquer pessoa que não seja profundamente violenta. E tu falavas da questão da vítima perfeita e tudo mais, e eu acho que o que é interessante ver aqui é que mesmo nestes casos que parecem tão claros, ou seja, nós já estamos a ir atrás da vítima perfeita, do cidadão americano, branco, que estava a proteger outras pessoas, que é enfermeira, etc. E mesmo nessas situações nós vemos o ICE a tentar fabricar estas narrativas, mais uma vez. E isto vai sempre acontecer em casos de violência policial. Eu acho que se há alguma coisa que é comum em todos os casos de violência policial, é a posterior tentativa de criar narrativas. Acontece com Renee Wood, acontece com Alex Peretti, e como tu dizias, também acontece com George Floyd, cá acontece com Adair Muniz, acontece em todos os casos de violência policial. E como eu dizia ainda há pouco, estes incidentes ocorrem num período que é óbvio que há uma intensificação das operações do ICE naquela região, porque como tu dizias no início, isto já tinha acontecido ao longo do território americano, mas neste momento tem acontecido particularmente no estado de Minnesota, e isto tem gerado os tais protestos, as tais ações judiciais. Até já há um juiz do estado de Minnesota que diz que quer processar o ICE, e vemos o próprio mayor do estado a dizer que não quer o ICE lá e tudo mais, mas no fundo estas ações são todas muito limitadas, porque, como eu dizia, o ICE é uma agência federal que acaba por estar um pouco acima e tem a sua ação muito mais legitimada pelo Estado Federal. Então, quando vamos falar de Estados especificamente, o poder de alcance é muito menor, mas mesmo assim tem gerado esta onda de contestação. Eu acho que, falando dos protestos, é também algo de positivo que sai daqui, porque é claramente uma mobilização em massa que temos visto a acontecer nos últimos dias. Temos milhares
de pessoas a protestar nas ruas, mais uma vez, e eu acho que nós já falamos sobre isto o suficiente, mas é aquela questão de isto acontece agora num país que tem décadas e décadas de história de violência policial, precisamente por tocar a determinadas comunidades, mas temos milhares de pessoas a protestar nas ruas estes acontecimentos, e um acontecimento que eu também acho que era importante nós sublinharmos também, só para mostrar que o quão absurdo é a operação desta agência, é, por exemplo, a detenção de Liam Ramos, um menino de 5 anos que voltava para casa depois da escola. Lá está, é uma novidade nos Estados Unidos? Não, porque nós já temos casos de miúdos a serem assassinados. E a conversa dos Kids in Cages é uma coisa velha. Exatamente. Temos a cena do Kids in Cages, temos miúdos a serem brutalmente alvejados pela polícia porque iam tirar alguma coisa do bolso e supostamente era uma arma e tudo mais. Portanto, isto não é uma novidade, mas isto só mostra, e eu só me estou a lembrar do adjetivo em inglês, mas isto só mostra o quão reckless o ICE consegue ser, no sentido em que estamos a atacar estas comunidades específicas e estamos a mostrar a estas comunidades específicas que é assim que nós agimos, e obviamente isso vai gerar estas ondas de protestos. E esses protestos ocorrem mesmo, por exemplo, em temperaturas negativas, que é o que se tem verificado em Minneapolis e no Minnesota, e isto mostra precisamente o envolvimento da comunidade na causa, a comunidade a insurgir-se contra o ICE e não contra os imigrantes, que supostamente são este perigo muito grande para a segurança interna dos Estados Unidos da América. E temos visto exigências de responsabilização legal dos agentes envolvidos, tanto nas operações mais violentas como nas mortes de Renee Goode e de Alex Peretti, o fim do financiamento do ICE, a retirada dos agentes e por aí fora, e chegámos mesmo ao que eu diria que foi assim, o auge dos protestos a 23 de janeiro, que foi uma espécie de greve geral em Minneapolis. Vai haver uma greve geral no dia 30. Pronto, e dia 23 vimos também milhares de pessoas nas ruas, centenas de negócios a fechar, uns por não terem trabalhadores, mas outros também a fecharem por adesão à greve e por solidariedade à causa. Ou seja, foi uma greve geral no sentido de ter sido esta grande mobilização e tentar pressionar economicamente o Estado Federal, e não só através de protestos nas ruas sem terem este impacto que uma greve geral tem acrescido. E pronto, como eu dizia, este tom de protestos mostra então que a verdadeira preocupação do ICE, e a partir do momento em que estes protestos são violentamente reprimidos e que pessoas morrem nestes protestos e que pessoas são agredidas nestes protestos com gás-pimenta ou com porrada mesmo, nós vemos que a verdadeira preocupação do ICE não é, e nem nunca foi, e nem nunca vai ser, a segurança destas comunidades contra este perigo para a segurança interna. Sendo que quem tem trazido insegurança para as comunidades é o próprio ICE, seja para as pessoas que se têm, seja para as pessoas que se manifestam ou que simplesmente existem naquelas regiões. O ICE assassina os seus cidadãos, o ICE separa famílias, reprime violentamente protestos. E estes levantamentos mostram precisamente isto, mostram precisamente que este jogo de intenções ou de quais é que são as verdadeiras motivações do ICE tem vindo cada vez mais a ser desmascarado, porque as próprias comunidades, por verem esta violência tão palpável, já se começam a insurgir muito mais. Sim, eu acho que claramente a coisa tem provado que tem um poder de resposta tal que até o próprio Donald Trump já voltou atrás com uma série de coisas, fez uma série de concessões ao Tim Walz, ex-vice, candidato a vice da Kamala, o governador do Minnesota, e vemos também mandarem o Greg Bovino para fora do Estado. Greg Bovino, que vai continuar. Se eu estivesse neste momento, estes são os momentos em que eu sinto saudades de fazer um programa de rádio, porque eu sempre me senti muito seduzido por aqueles talk shows dos anos 90, talk shows de rádio dos anos 90, que usavam muitos sons, efeitos sonoros. E se eu neste momento estivesse na rádio, eu estaria a clicar no botãozinho que fazia o som de uma vaca, cada vez dizia Greg Bovino, porque eu acho que nós, em Portugal, estamos a ignorar que o senhor se chama Greg Bovino. É completamente fora, não, é literalmente, escreve-se da mesma forma, diz-se da mesma forma, é Greg Bovino, é uma vaca, é um touro, é uma vaca. Mas falando exatamente do ICE, o que nós vemos no ICE, na sua forma atual, é, de certa forma, a estatização de uma milícia que normalmente não estaria estatizada
ou seja, a estatização do ódio, do ataque, não tem nada a ver com a função inicial do ICE, que é feita nas fronteiras, que é feita nos aeroportos, que é feita, como diz como disse um próprio ex-dirigente do ICE, que eles estão treinados para funcionar até 25 km da fronteira. Ou seja, que não têm treino para trabalho urbano, que é policiamento urbano, que é completamente diferente de policiamento de fronteira e semelhantes. Mas o que nós vemos com o ICE é isto, que é a estatização de uma milícia fascista. Estas pessoas que vêm para o ICE agora, eu já tinha falado nesse sentido e agora vou aprofundar, estas pessoas que vão para o ICE vão através de uma série de anúncios super estilizados, que apelam à violência, que atraem um tipo muito específico de pessoas sádicas, pessoas que vêm dos videojogos, dos fóruns de extrema-direita, para virem para esta milícia que agora se tornou o ICE, que não tem qualquer espécie de treinamento. Houve uma jornalista que fez ia tentar fazer uma investigação dentro do ICE. Ela já tinha estado no exército e tudo, servido no exército americano. Ela tentou fazer uma investigação dentro do ICE e inscreveu-se, achou que era mais fácil era inscrever-se. Ela preencheu o formulário de inscrição, depois mandaram uma coisa para ela preencher, ela esqueceu-se, passados uns dias já estavam a contratar, não lhe fizeram teste de drogas, que é bastante comum até para empregos do setor privado nos Estados Unidos fazerem um teste para ver se as pessoas consumiram ou são consumidores de estupefacientes. Também não fizeram qualquer espécie de background check de onde é que ela vinha, e ela, que é de origem síria, estava à espera de ter um background check porque tinha tido no exército exatamente pelo pai e a mãe serem sírios, e entrou assim sem qualquer problema, e isto faz-nos perguntar quem é que são as pessoas que estão a entrar no ICE, os milhares de pessoas que têm entrado nos últimos meses, no último ano dentro do ICE, que são pessoas seduzidas pela esta banalização do mal, pela estética, porque depois lá está, o fascismo funciona muito por este apelo estético da violência para umas certas pessoas, e que atraem pessoas que não têm qualquer treinamento, não têm qualquer experiência, e vêm fazer coisas que são completamente ridículas. O treino do ICE, eu não sei, acho que já tinha acabado de mencionar, 47 dias. 47 dias é quanto tempo demora de treinamento para se tornar um agente do ICE. E depois temos casos, como por exemplo o caso da Renee Good, que tem uma data de oficiais das forças de segurança a dizerem que o homem fez tudo errado e não tem qualquer prática de policiamento, porque para começar põe-se à frente do carro, que é uma coisa que tu nunca fazes. E depois dispara quando era completamente desnecessário. A forma como o próprio Greg Bovino atira uma granada, não sei se já viram o vídeo, mas é completamente ridículo. É tipo mãozinha de carrinho de compras. Depois com o próprio Alex Peretti, em que eles, depois de o matarem, fogem como bebés em todas as direções possíveis. Acabam de matar um homem e fogem. E aqui nós apercebemos que estas pessoas não têm qualquer treinamento para fazer o que estão a fazer. É a banalização total do mal, é a estatização de uma milícia fascista para espalhar o terror e para espalhar o ódio por pessoas que não estão preparadas e que depois são seduzidas por este apelo que a própria sociedade americana tem, através da cultura, dos filmes dos seus filmes, das suas séries, que fazem este apelo à violência, à desumanização do outro. Se nós formos ver séries como o Homeland, a quantidade de filmes que promovem o ódio contra os imigrantes através de cenários bélicos no Médio Oriente, em que são cometidos crimes de guerra à torta e à direita. É esta banalização total da violência que faz com que estas pessoas comecem a sonhar que querem ir para estas operações. Outra coisa que estes oficiais de segurança falavam era como os membros do ICE se vestiam não se vestiam como polícias, vestiam-se como se estivessem no SEAL Team 6, vestiam-se como se estivessem num videojogo, a fingir que estavam a matar árabes no meio do Médio Oriente no CSGO. Esta é a coisa, é um filme em que eles atraem estas pessoas de uma forma completamente surreal. E eu também, muito através do MCZR, mas também sobre coisas que já disse, já tinha feito uma crítica à forma como os liberals, não são os liberais em Portugal, cá só,
cá tem um sentido mais alargado do que... ou nos Estados Unidos tem um sentido mais alargado do que tem cá em Portugal. Se nós dissermos liberais em Portugal, estamos a referir-nos a pessoas liberais na economia, da iniciativa liberal, e liberais no sentido mais amplo, no sentido estadunidense. Outra crítica que eu teço é a própria forma como os jornais, os mainstream, os grandes jornais, estão a cobrir os casos. De novo, como nós falámos quando discutimos no episódio da Venezuela, a passividade dos verbos. As pessoas não são assassinadas, as pessoas morrem. Estes termos nunca são usados. Uma coisa que eu achei surreal, e eu vou ter a oportunidade de escrever sobre isto, por isso vou voltar a mencioná-lo, mas nós temos um colunista do New York Times que, a não ser que façam um programa sobre política, eu não vos recomendo que leiam, porque o New York Times é notoriamente mentiroso, notoriamente passa propaganda. O New York Times é responsável pela manufaturação do consentimento na invasão do Iraque, mas há muitos outros exemplos, este é só o mais popular. Um colunista de assuntos externos que escreveu um texto sobre o que está a acontecer em Minneapolis e tentou fazer um paralelo com o que está a acontecer na Palestina. E este cronista, que se chama Thomas Friedman, equacionou, e eu li, o que está a acontecer no Minneapolis é exatamente o que é que está a acontecer em Gaza, que era mais ou menos o que é que ele dizia. O que é que nós pensamos? Ele vai falar sobre a brutalidade do IDF em relação às forças de segurança. Não. Ele fala do Hamas. Ele diz que o ICE e o Hamas são a mesma coisa. Porquê? E qual é que é a justificação dele? Que é a coisa que eu acho mais brilhante. É que o ICE e o Hamas são a mesma coisa porque ambos usam máscaras. Porque ambos andam mascarados. Por isso eles só podem ser a mesma coisa. E raptar pessoas. Exato. E depois é aquela coisa entre uma força de resistência, e não vamos agora estar a discutir sobre as táticas porque é para além desta conversa, mas entre uma força de resistência, um Estado genocida e outro Estado genocida, nós equacionamos o Estado genocida com as forças de resistência. Nós vemos o genocídio que está a ser perpetrado em Israel e a única coisa que nós somos capazes de olhar é, sim, realmente, o Hamas é exatamente igual. É exatamente igual. Isso foi um artigo que foi escrito no dia 25 de janeiro. O Hamas é exatamente igual ao ICE, porque ambos usam máscaras. E ele até diz uma frase que eu achei especialmente engraçada, que era, a frase era: se olharem para uma foto ao lado a lado de um combatente do Hamas e de um agente do ICE, não vão ser capazes de dizer a diferença. Eu acho que isso é mais aplicável, por exemplo, aos outfits do Greg Bovino e aos outfits de um... Que ainda por cima se vestem no mesmo tom de verde que o exército israelita. Mas mesmo que isso não fosse necessário, basta olhar para os pasty white kids, peço desculpa ao termo, que neste momento estão no ICE, que são incels que nunca sentiram o toque de uma mulher e sempre viveram a jogar Call of Duty, e comparar com lutadores do Hamas embrutecidos pela sua realidade, que em nada têm a ver, quanto mais não seja pela melanina, mas nem vamos entrar por aí. Acho que são coisas que são mesmo completamente ridículas. Chegámos ao ponto do ridículo. E de novo, voltamos ao ponto que eu também já tinha feito noutros programas, faço aqui de novo, já tinha sido feito mais ou menos, que é, estas pessoas criam o consentimento para que estas coisas aconteçam. Elas banalizam o ódio, banalizam a violência. E depois estas coisas acontecem sobre o consentimento destas pessoas. Sim, e só para terminar este ponto, eu queria também tocar um bocadinho na parte do recrutamento, porque eu já vi dito em alguns sítios que essa questão de se recrutarem miúdos, malta mais nova, malta sem experiência e por aí afora, vem de uma necessidade de oficiais e vem de uma necessidade de pessoal no terreno. E a verdade é que os Estados Unidos têm um exército amplo, tinham onde recrutar pessoas com capacidades se assim o desejassem. Portanto, nós também não podemos ser ingênuos e achar que estarem a ser recrutadas pessoas sem qualquer experiência, pessoas que provavelmente não sabem bem o que é que estão ali a fazer, não é uma escolha inocente, porque primeiro é uma maneira de se desresponsabilizarem nos seus atos, porque não fui eu que fiz, foi aquele que não foi treinado que fez, mas a verdade é que também há responsabilidade aqui, porque ao nós enviarmos uma data de pessoas que não têm treinamento para um combate urbano, que no fundo é aquilo que as ruas dos Estados Unidos estão a tornar, nós estamos basicamente a dizer que provavelmente alguém vai morrer, provavelmente alguma coisa que numa circunstância com um oficial treinado não aconteceria, agora provavelmente vai acontecer. Portanto, não há aqui
uma escolha inocente em não haver um treinamento melhor ou não haver um recrutamento de pessoas que já tenha por si uma necessidade de um treinamento. Eu acho que também é ingênuo nós acreditarmos que isto vem tudo de uma necessidade de oficiais no terreno e de uma urgência de recrutamento, quando na verdade vem só de um aproveitamento destas pessoas, como tu dizias, sentem um apelo pela violência e têm muitos aspectos psicológicos que os tornam mais permeáveis a essa mesma violência, e é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os exércitos. É um aproveitamento destas camadas para poderem praticar a violência. E tem com a particularidade que são pessoas que estão ideologicamente muito mais convertidas a estas ideias e são muito mais propensas para fazer estes atos sem se questionarem. Nós vemos as Forças Armadas Americanas, as próprias Forças de Segurança, como eu tinha dito, neste momento com o que está a acontecer, completamente repelidas de nojo, quer pela forma como as pessoas fazem as coisas sem qualquer preparação, mas também pelas coisas que estão a fazer em si. E claro que é necessário. Foi por isso que eu disse que é a estatização de uma milícia fascista, é que precisa de ser só uma milícia fascista que vai ser capaz de fazer este tipo de atos. Mas no caso de não haver mais coisas para discutir neste sentido, vamos exatamente falar sobre outra milícia fascista, mas neste caso em Portugal, sem a dimensão, o apelo do AIS, que é o 1143, que na última semana foram detidos 37 dos seus membros e desmantelado grande parte da sua rede pela PJ. Pronto, então o 1143 é este grupo que se intitula ultranacionalista, neonazi, defensor da supremacia branca e de outros ideais profundamente hediondos. E desde a formação deste grupo nós sempre vimos este grupo envolvido em inúmeros ataques com motivações raciais essencialmente, vandalismo, por exemplo, a mesquitas e por aí afora. E depois temos Mário Machado, que é o porta-voz, ou o líder, não sei como é que eles lhe chamam, mas o porta-voz, o líder supremo, por favor, Mário Machado, é o porta-voz do grupo e ele então, esteve mesmo... Não ouviste como é que se chama? O Miguel Arruda, que ele é do Mário. Sabes que eu quando vi isso na altura não acreditei, agora quando saíram estas notícias... Porque ele depois ainda não tem... Porque depois eles também não estoque o que é que as coisas significam. Claro. Em quais é que são os segundos significados de dizeres que és de outro homem. Pronto, há aí uma contradição com a tua ideologia. Mas... À partida não há problema nenhum. Ele pode ser de quem quiser. Ele pode ser de quem quiser, mas eu acho que quem tem um problema com isso é ele. Sim. Mas isso é toda aquela conversa que nós já tivemos das frustrações e da culpa. Mas sim, nós temos Mário Machado, o porta-voz do grupo, que esteve envolvido, por exemplo, no assassinato de Alcino Monteiro, 10 de junho, que é o dia de Portugal, mas que estes grupos de extrema-direita gostam de chamar o dia da raça, como se a raça lusitana pura fosse uma coisa que existe por aí, como se existisse eles encaixassem nessa caixa. A própria necessidade de celebrar um dia de Portugal em si, enquanto feriado institucional, já levanta em causa um certo lusotropicalismo e um certo apelo. Sim, porque esta questão do dia da raça vem por dia da raça era, ou seja, nós agora dizemos dia de Portugal, dia de Camões, etc. No Estado Novo era o dia da raça. Portanto, é um recuperar essa nomenclatura que só celebrarmos os mesmos feriados que celebravam no Estado Novo, acho que já é questionável por si. Mas sim, então nesse dia 10 de junho, no dia da raça, ou seja, no dia de Portugal, Alcino Monteiro foi assassinado e houve outras 9 vítimas de espancamento brutal, e todas elas negras, e Mário Machado esteve envolvido neste ataque. Isto foi um ataque no Bairro Alto, de um grupo de pessoas que não estava a fazer rigorosamente nada sem ser encaminhar-se para o Bairro Alto, como eu provavelmente vou fazer hoje, espero não ser espancada, mas lá está, estas pessoas apenas por serem negras foram vítimas deste ataque por Mário Machado. Portanto, nós podemos perceber que há um claro historial de violência muito ideológica e nomeadamente violência racial muito presente no 1143. É um grupo explicitamente nazi. É um grupo que se assume neonazi, que dá glaze a Hitler e às suas escrituras e por aí afora, escrituras, como nós gostamos de lhe chamar. Então, esta semana temos a Operação Irmandade, eu acho que o nome foi spot on, sinceramente, em que foram detidos, então, esses 37 suspeitos, foram constituídos 15 arguidos e foram apreendidas
armas e também muito material de propaganda neonazi. E, portanto, estes detidos têm um elemento do comando da PSP, um militar, sargento da Força Aérea, militantes e ex-militantes ou até mesmo candidatos do Partido Chega, do ERCT e do antigo extinto do PNR, e até um membro dos Super Dragões. Dos Super Dragões. E este grupo, então, foi detido, acho que foi alvo de uma denúncia até, e foi a partir daí que começou esta investigação. Eles ambicionavam, lá está, ser uma milícia, eles provavelmente queriam ser o próprio ICE. Eu acho que até já houve por aí malta do Chega a dizer que se calhar nós cá é que precisamos de um ICE, portanto se calhar o 1143 treinava-se para chegar aí, e preparavam-se então para uma espécie de guerra racial urbana, e tanto que já faziam um treino paramilitar. Eles tinham lá um terreno em Palmela, acho eu, onde faziam um treino paramilitar. Que tira sempre muita pressão das coisas. Tu dizer que eles estavam a fazer treino militar em Palmela é um pouco... Não estou em Santa Margarida, estou em Palmela. Pronto, a Ruda dos Vinhos, Baixa da Banheira. Claro. Desses sítios. Mas o que eu queria tocar aqui primeiro é que o perfil destas detenções. Porque há claramente aqui um perfil. Primeiro, são todos homens entre os 30 e os 54 anos, eu acho. E depois lá está, estão todos inseridos em instituições ou em partidos, ou mesmo o da CLAC dos Super Dragões, que são por si organizações que de alguma maneira são organizações violentas. Temos o Chega ou o ERCT, que se calhar não andam a bater em pessoas ativamente como partido, mas espalham imenso essa retórica, e tem pessoas que fazem parte disto, como estes detidos, por exemplo, que o fazem. Temos a CLAC dos Super Dragões, que eu não estou aqui a entrar em clubismos nem nada do género, mas também tem episódios de violência, e o próprio 1143 tem origem na Juveléu, acho eu. Sim. Que é uma CLAC do Sporting. E depois temos, e isto para mim é alarmante, mas é um ponto que eu vou tocar mais à frente, temos um militar da Força Aérea e um polícia da PSP, e então podemos desenhar cá aqui um claro perfil, e também podemos perceber que a maneira como esta ideologia também já se estava a penetrar em várias camadas da sociedade. Eu não vou fingir surpresa, porque eu não consigo estar surpreso, porque nada disto é uma novidade. É aquela coisa, para quem gosta muito do Asterix, no Asterix na Bretanha há aquela frase do não, mas isso era uma arma conhecida. Uhum. Esta é uma arma conhecida. Uhum. Nós já todos sabíamos das ligações que o 1143 e que as milícias fascistas todas têm ao Chega. São coisas que são provadas. Nós sabemos de infiltração. Muitas investigações foram feitas, e muito boas investigações, uma no público excelente, sobre a infiltração destes grupos de extrema-direita nas Forças Armadas. Nada disto é um facto novo. O que eu tenho aqui a fazer é elogiar a Polícia Judiciária pelo seu trabalho, que continuem a fazer este tipo de operações, porque temos de ser inequívocos em relação ao ódio, e está tipificado que estas apresentações representam uma ameaça constitucional e que por isso devem ser eliminadas. Uhum. Mas depois aqui não há assim muito a dizer, no sentido em que eu não estou propriamente surpreso. O 1143, se quisermos, come na mesa das crianças, e o Chega come na mesa. Mas efetivamente estão ligados. A história aquela coisa de que e havia um deputado do Chega que veio num autocarro com estes membros do 1143. Já todos nós sabíamos isto. Os laços são conhecidos. Sim. E nesse sentido, a mim representa-me muito pouca surpresa. Nós vivemos em tempos que são verdadeiramente difíceis, no sentido em que o discurso do Chega tem a sua... banaliza o ódio de uma forma que torna posições que já não eram nós vivemos num momento em que estas posições são legítimas de se ter, e a partir do momento em que estas posições se tornam legítimas de se ter, vão começar a haver pessoas. Este discurso de ódio tem uma materialização, que é o recrutamento de uma data de pessoas, dos elementos da franja, que já foi uma franja muito mais franja, mas agora está a mover-se cada vez mais para a ribalta, que são estas milícias. Por isso, nesse sentido, a mim representa muito pouca novidade. E nós sabemos, inevitavelmente,
que estas milícias vão continuar a crescer, vão continuar a ter mais membros. Quem fala destas milícias fascistas fala de grupos tonhós, como aquele do... Da remuneração. Sim, é de um jovem, Afonso Gonçalves, ou uma coisa assim. Não é Irmandade, é Portugal Reconquista. Portugal são nomes sempre assim. Ou seja, é normal. Nós temos de ter em conta que uma retórica legitimiza outra retórica. Ou seja, o trabalho que o PSD está a fazer para normalizar o Chega é o trabalho que depois o Chega faz para normalizar estas milícias, e todos nós caminhamos com a janela de Overton para este lado, através da banalização do ódio do outro. Depois há uma materialização evidente, porque isto depois não é só retórica, isto depois não são só pessoas vestidas de idiotas a fazerem marchas e a terem sonhos molhados com ditadores do século XX. Não, isto depois tem uma materialização que é evidente, que é o decepar de dedos de crianças, argelinhos espancados na freguesia do Bonfim dentro da sua própria casa, miúdos que queimam o cabelo de siques em Olhão, lá está por este ódio racial, casos que foram descobertos e tudo dentro da própria Guarda Nacional Republicana de espancamento e de tortura de populações migrantes. Esta liberdade de expressão, como tu estavas a dizer, e o ódio verbal não flutua no éter, tem uma materialização na vida real das pessoas. Claro que sim. E tem uma materialização que não é bonita, e o que nós estamos a assistir é ao alastrar deste discurso até às suas figuras mais hediondas e dispostas para fazer o que for necessário. Claro, e quando eu falo da questão que eu tinha dito, que era aprofundar um bocadinho mais da penetração das forças de segurança, seja nas Forças Armadas, seja na própria polícia, eu também não falo com surpresa, porque não é novidade, e nós também temos vindo a ser notícia há algumas semanas também casos absurdos e mesmo hediondos vindos, por exemplo, aquele caso da Esquadra do Rato, daqueles polícias que sodomizaram um mendigo e que agrediam ciganos e tudo por aí afora. E como tu dizias, isto não acontece por acaso. Estes senhores não acordaram e foram fazer isto porque acharam divertido. Eles acordaram e foram fazer isto porque já estão profundamente embebidos nestas ideias e nesta retórica, ao ponto que os leva a fazerem estas ações e a materializarem o seu ódio em pessoas reais. O facto de haver esta penetração destes grupos, eu já nem digo penetração, porque a adesão é voluntária, ou seja, das pessoas destes grupos, das pessoas destas forças de segurança aderirem a estes grupos, é perigoso sim. E é perigoso por várias razões. É perigoso porque fornece acesso a material que provavelmente seria muito mais difícil de arranjar por outra via. A partir do momento em que nós temos uma pessoa de dentro que faz parte, é muito mais fácil haver movimentações. Pessoas que têm treinamento militar, que não são só incels que vivem na casa da mãe. Exato, é isso. É o acesso a material, as ideologias perigosas em forças que supostamente, como nós falávamos há pouco do ICE, forças que supostamente deviam proteger todas as comunidades, e as comunidades que do nada se estão ideologicamente posicionadas assim, já não vão ter a vontade de proteger determinadas comunidades e, aliás, vão escolher mesmo violentá-las. E pronto, como eu dizia, por exemplo, este caso da Esquadra do Rato é um exemplo profundo. Nós não podemos achar que alguém que faça coisas deste género está completamente desprovido de algum motivo ideológico ou o que quer que seja. Eu acho que é óbvio que sim, e nas agressões a pessoas da etnia cigana isto também ainda se torna mais evidente. E isto também é perigoso porquê? Porque em Portugal, nos Estados Unidos, a questão já é um pouco diferente, mas em Portugal são as forças de segurança que têm o monopólio da violência, que têm o monopólio das armas, e estão a dar uso a esse monopólio, não de uma maneira, como eu dizia, de serviço da população e de proteção da população, mas sim como uma forma de impor o seu poder e de praticar mesmo violência a estas pessoas. E o que esta operação Irmandade e tudo o que ela revela, por não ser novidade, mas sendo a notícia da semana, nos mostra sobre o extremismo racista destes grupos e a extrema-direita em Portugal, é que estes grupos constituem e as suas atividades constituem, sim, uma ameaça para a democracia em Portugal e para os direitos fundamentais em Portugal e para a sociedade portuguesa, porque eles dedicam-se, por exemplo, a manifestações em datas relevantes, como é, por exemplo, o 25 de Abril, e depois nós vimos o que vimos a acontecer no Martim Moniz nesse dia.
Mas depois outras vezes dedicam-se mesmo, como tu dizias, a agredir imigrantes, a disseminar discurso de ódio que depois tem materializações. Portanto, quando nós olhamos para, por exemplo, a questão do crescimento do crime, porque estes grupos gostam muito de atacar as comunidades imigrantes porque dizem que desde que há mais imigração em Portugal que o crime subiu e tudo mais. As autoridades dizem que os crimes de ódio, que são os crimes que estes grupos gostam muito de praticar, cresceram 7 vezes desde 2019. Portanto, quando nós falamos do crescimento de crime, nós estamos a falar do crescimento de que crimes? Nós estamos a falar do crescimento dos crimes praticados por imigrantes, nós estamos a falar do crescimento dos crimes de ódio praticados pela extrema-direita. Eu acho que isto é importante perceber, porque estes crimes de ódio sobem e, como tu dizias, são motivados por esta retórica de extrema-direita, que, no entanto, acaba depois também por usar o aumento do crime para se tentar autolegitimar, mas acaba também por estar a contribuir ativamente para ele. Portanto, estamos num paradoxo profundo. E depois isto também é outro tópico que eu vou querer tocar um bocadinho mais à frente, mas quando nós pegamos em todas estas informações, nós vemos todo o material que foi apreendido nesta operação, nós vemos os planos que estes grupos completamente deslocados tinham para pôr em prática, e eu questiono-me sinceramente como é que há camadas da sociedade que ainda caem no discurso que o verdadeiro perigo em Portugal são os imigrantes ou é a extrema-esquerda, ou o que quer que seja, quando nós temos estes grupos a fazerem treino paramilitar e a planear combates urbanos raciais. Eu não consigo perceber. Eu acho que depois é sempre aquela coisa, isto é uma discussão que é à parte, mas que dentro da narrativa, ou seja, o argumento racional não faz sentido, nunca vai fazer sentido. Claro. E é isso que nós temos visto, muito erradamente, como uma forma de tentar trazer as pessoas da extrema-direita de volta para fora da extrema-direita. O que nós temos observado é aquelas tentativas de apelar à razoabilidade, estes polígrafos, a fazer argumentos que fazem sentido, mostrar como é fake news. Mas a questão é que nós não estamos num debate racional, nós estamos num debate que é maioritariamente emocional. E as emoções não são racionais. E o apelo aqui, a meu ver, não há uma bala de prata, mas não é um apelo que é feito através do discurso, de uma forma de mostrar às pessoas, quase de uma forma humilhante, de como elas estão erradas e na realidade sempre estiveram erradas. As coisas fazem-se de outra forma. Relativamente também ao 1143, é sempre relevante mencionar a hipocrisia engraçada destes grupos, no sentido daquela advogada que também foi presa, que é de origem brasileira. E o contraste e o momento de hipocrisia está evidente, por isso eu nem sequer vou discutir aqui um grupo, haver uma mulher imigrante num grupo de supremacia racial nazi português, há um contraste aqui enorme. Mas depois também há uma coisa uma contradição aqui enorme. Mas depois também há uma coisa muito interessante de pensar, que é como a extrema-direita funciona muito melhor do que a esquerda neste sentido, num sentido de uma internacional de extrema-direita. Que de um ponto de vista ideológico não faz sentido nenhum, porque se uma raça é superior às outras, não vai estar a fazer uma teia de alianças com diferentes países. Ou seja, porque é que há uma tolerância da extrema-direita no Brasil, segundo a lógica destas pessoas, são claramente inferiores? Porque é que há uma aliança com a extrema-direita da Argentina, sendo que estas pessoas são claramente seres sub-humanos, sendo que porque é que os alemães andam a fazer laços com a extrema-direita portuguesa, sendo que os portugueses, como toda a gente sabe, são os porcos marroquinos todos sujos. Ou seja, nada disto faz sentido. Mas, de novo, não estamos a falar da racionalidade, nós estamos a falar de grupos que têm um objetivo explícito, que transcende o ideológico, é quase venda de banha de cobra, e que entendem que é benéfico fazerem alianças entre si e laços entre si que são claramente contraditórios para quem olha de fora estas internacionais de extrema-direita, sendo que o internacionalismo é a última coisa que eles defendem, mas que depois, na prática, claramente faz muito sentido. E olhamos para os grandes multimilionários que financiam estes grupos por toda a Europa, que promovem ligações, está-me a faltar o nome, mas a organização que o Steve Bannon tem dos diferentes partidos de extrema-direita na Europa. Ou seja, o que nós estamos a lidar aqui é contra uma internacional que está ativamente a tentar, através do ódio, colocar um freio em qualquer tentativa de resposta
à destruição aparente de tudo o que está à nossa volta. É uma tentativa de atirar areia para os olhos. É por isso que estas hipocrisias estão constantemente a surgir, porque a coerência não é algo que é importante, no sentido em que a ideologia também não é o ponto central. Sim, eu acho também interessante nós olharmos um bocadinho para aquilo que eram os planos que este grupo tinha, que também só mostram a sua profunda irracionalidade. Eles tinham o plano de começar a afirmar em manifestações, mas também em vídeos e por aí fora, ou seja, começar a difundir esta ideia de que o profeta Maomé é pedófilo, através de bandeiras e tudo mais. E o que foi interessante aqui é que através de apreensões que foram feitas na operação, eu não sei ao certo como é que esta informação foi obtida, mas havia a intencionalidade assumida e clara de fazer isto, não, lá está, como tu dizias, por uma crença de que eles acham mesmo que Maomé era pedófilo, mas para provocar reações negativas, ou reações até mesmo violentas, na comunidade muçulmana em Portugal. Ou seja, havia um objetivo claro de criar um conflito social, para quê? Para depois poderem legitimar a sua narrativa racista e xenófoba. Ataques de bandeira falsa. Ou seja, eu vou dizer que Maomé é pedófilo e esta comunidade vai ter uma reação provavelmente violenta porque eu estou a atacar a liberdade religiosa e estou a atacar a crença desta comunidade. Mas veem que eles são os selvagens, portanto agora nós vamos todos deportá-los. A lógica é esta. Portanto, eu não consigo mesmo perceber como é que nós... quer dizer, eu consigo perceber olhando para o estado das coisas, mas eu quando era pequenina eu esperava mesmo, quando chegasse aos meus 20 anos, vivesse num mundo melhor em que este tipo de coisas não aconteciam. Como eu dizia, eles tinham acesso a um terreno em Palmela onde realizavam treinos de forma, de modo a prepararem-se para um combate urbano. Como eu disse, o que nós percebemos com isto, não sendo um choque para ninguém, mas isto só nos confirma, e eu repito, porque eu acho que é importante isto ser uma coisa que fica clarificada, é que o principal perigo à democracia em Portugal vem da extrema-direita, e seja da extrema-direita parlamentar, seja da extrema-direita destes grupos como 1143, o Reconquista, aquele da remigração do teatro que agrediu o ator à frente do Teatro da Barraca, seja qual for, o perigo para a democracia vem destas organizações, porque depois lá está, nós não vamos separar a esquerda, a extrema-direita, parlamentar do Chega, por exemplo, destes grupos de extrema-direita, por mais que o Chega queira dizer que mas os meus militantes fazem o que quiserem, nós não controlamos os nossos militantes por aí adiante, isto não tem... Mas há uma convergência programática, porque evidentemente não ia estar no bloco de esquerda. Claro, um militante, uma pessoa não se ia militar no Chega, aliás, não se ia militar em qualquer outro partido que não fosse o Chega se não fosse neonazi. Ou seja, obviamente, e há vídeos de Mário Machado a admirar a sua simpatia para com o Chega. Isto não é uma novidade para ninguém. Portanto, o Chega não pode tentar radicalizar-se para um lado, mas depois desligar-se do outro. Porque, assim, eu acho que eles têm de escolher o seu combate. Portanto, o maior perigo para a democracia em Portugal vem desta extrema-direita, seja destes grupos, seja da extrema-direita parlamentar. Isto são organizações profundamente violentas, seja a nível da retórica, seja a nível de ações em si. O perigo não vem de minorias raciais, o perigo não vem dos imigrantes, o perigo não vem da extrema-esquerda. Isto são ideias que são completamente desligadas da realidade material que nós vivemos em Portugal neste momento. Nós vemos um grupo como o 1143 que tem este historial, e eu acabo aqui, que tem este historial de violência racial, de ataques a imigrantes, de vandalismo de espaços religiosos, de incitamento ao ódio. Isto só nos mostra que nós não estamos perante pessoas que têm opiniões controversas, mas tipo a liberdade de expressão. Nós estamos perante atos de quase terrorismo que têm objetivos muito claros de intimidar comunidades, de excluir comunidades, que são atentados à integridade física de pessoas concretas e reais que existem. Portanto, quando nós falamos de perigo em democracia, nós não vamos estar a falar dos imigrantes que vêm para cá, mas nós não gostamos porque isto ou por aquilo. Nós estamos a falar de perigos concretos, palpáveis e verificáveis, como este tipo de grupos, e depois como os seus amigos de fato e gravata do Parlamento, que com os seus discursos só normalizam este tipo de atividades e este tipo de ideologias. Não é uma caça às bruxas para prejudicar André Ventura eleitoralmente, como se sequer tivesse implicações no eleitorado do Chega. Mas claro. Nós verdadeiramente estamos a aproximar-nos do fim deste programa, por isso passamos para as recomendações culturais, se quiseres começar, e terminamos o programa nesse sentido. Eu vou recomendar um filme que eu vi esta semana,
que esteve no cinema há relativamente pouco tempo, entretanto não consegui ver e agora já está, eu acho que é na HBO, não tenho a certeza, que é o One Battle After Another. É um filme que está nomeado para vários Oscars, melhor ator, melhor ator secundário, Best Picture, acho que também está. Por acaso não sei se já viste, porque ainda não falamos sobre isso. Mas do Leonardo DiCaprio. Mas o filme é interessante porque o filme retrata basicamente um grupo de resistência que é o French 75 e depois toda a história, eu não vou estar aqui a dar spoilers, mas depois há todo um envolvimento com um militar que está nomeado para Best Second Actor, eu acho. E é muito interessante porque não querendo estar aqui a dizer sobre o que é que acontece no filme ou tudo mais, nós podemos ver muito aquela coisa que nós já falámos várias vezes aqui, de muitas vezes como é que as motivações pessoais ou motivações escondidas legitimam determinados atos, nomeadamente de pessoas com poder ou de forças de segurança mesmo, e isso é muito claro ao longo do filme. Eu acho que há várias críticas que se podem fazer ao filme, a parte toda do grupo de resistência, aquilo é tudo muito explosão, mas depois falta um bocadinho a parte toda mais âncora do que é que se passa e o que é isto em concreto, mas eu acho que fora isso passa muito essa tal imagem que eu estava a explicar, e depois a nível de filme e de produção acho que também está muito fixe, portanto recomendo e acho que é uma boa nomeação do Oscar. Eu queria, de certa forma, como o meu agradecimento, exatamente. O Michael Parenti morreu esta semana, aos 92 anos, uma longa e bem vivida vida. O Michael Parenti é o meu cientista político favorito. Eu não tenho muitos cientistas políticos favoritos, embora esse seja o meu background académico. Não podemos dizer que a ciência política produz as pessoas mais interessantes, mas o Michael Parenti é uma figura incontornável da esquerda mundial, que tem um contributo enorme. O Parenti amarelo é endeusado entre a esquerda. Para quem não sabe, o Parenti amarelo é uma palestra que ele deu, que o vídeo está extremamente amarelado e por isso fica conhecido na internet como o Parenti amarelo, que eu recomendo bastante, mas pronto. Recomendo este livro do Michael Parenti, que é o Black Shirts and Reds, que é um livro que é escrito sem jargão nenhum, da forma mais simples e acessível possível, e pinta um pouco o que eu acho que é uma introdução que qualquer pessoa verdadeiramente de esquerda necessita de ter à nossa realidade, para as pessoas que já têm mais leitura, já têm mais experiência. Política não representa necessariamente uma novidade, mas eu acho que é um livro introdutório à nossa realidade material fantástica, e o século XX e o que é que aconteceu no século XX, que acho que é muito elucidativo e está escrito de uma forma bastante acessível, e por isso só podia, de todos os livros do Michael Parenti, que são todos fantásticos, não podia deixar de recomendar o Black Shirts and Reds, que é um pouco difícil de arranjar, porque não existe em Portugal, como devem imaginar, e prestar a minha homenagem também a esta grande figura que faleceu esta semana aos 92 anos. Por isso terminamos exatamente o programa aqui e retornamos na próxima sexta-feira com uma conversa em antecipação da segunda volta das presidenciais de Chuchu. Obrigada.